Pessoal, muito boa noite. Meu nome é Rodrigo, tá? A gente é do grupo V3 Connect, somos de São Paulo e a gente está trazendo esse projeto aqui para Sorocaba, né, que eu vou falar para vocês, vou explanar um pouquinho mais com detalhes. Esse projeto nós já estamos implementando há quase 2 meses no bairro Cidade Jardim, sucesso tremendo, muito bom, pessoal, os moradores bem participativos. E em Araçoiaba da Serra também, no bairro de Jundiaquara, né? Então, isso no boca a boca ali, né? Vocês estão colocando, vamos levar para lá, e assim como está acontecendo aqui também essa reunião inicial, né? Antes de falar um pouquinho do projeto das câmeras, como é que funciona, eu vou ser bem breve, eu só vou explicar um pouquinho da nossa empresa, quem nós somos e tal. Então, só para vocês entenderem um pouquinho da nossa história e tudo mais, bem rapidamente, para a gente seguir com a explicação do projeto em si, tá? Então, nós ficamos no Tatuapé, no bairro Tatuapé, em São Paulo, tá? Estamos em 2 endereços lá, no escritório e na parte do estoque, mas a gente atua em todo o Brasil. Tá? Então, a nossa base é lá, a gente tem bases em algumas cidades. À medida que a gente vai evoluindo com os nossos projetos, a gente monta uma base na cidade em questão, e é o que está acontecendo justamente aqui em Sorocaba, né? A gente está implementando aqui uma base, né, para ter técnico, para ter estoque e tudo mais, porque pelo volume que está acontecendo aqui de negócios, a gente precisa ter uma base aqui, tá? Mas a gente atua em todo o Brasil. Aqui alguns dos nossos clientes, então a gente atua desde a área da saúde, indústria, na área de informática e segurança eletrônica, tá certo? Aqui é um pouquinho da nossa espinha principal, que é justamente cabeamento de informática, câmeras, fibras óticas, obras, toda essa parte. Então, aqui só uma explanação um pouquinho do nosso portfólio, umas fotinhos aqui do que a gente está acostumado a fazer no dia a dia, né? Então aqueles cabos de informática, a gente acaba pegando tudo bagunçado, né? E a gente deixa organizado, identificado, tudo bonitinho, tá? Aqui obras que a gente faz também para passar cabeamento e tal. Eu gosto de explicar essa parte porque nas instalações do nosso projeto de câmeras a gente acaba tendo que colocar a nossa equipe que é especialista nisso para instalar nas residências, né? Então a gente faz sempre com um bom acabamento e tal, porque a gente quer uma câmera instalada que não dê problema, né? Então a gente faz uma instalação bem ajustadinha, tá? No Google, se vocês quiserem pesquisar depois também, temos avaliações 5 estrelas, diversos comentários de clientes, tá? Então graças a Deus não temos nenhum tipo de reclamação no Google. Aqui, o nosso principal serviço para esse nosso assunto de hoje, que é a parte de câmeras, tá certo? E o nosso poste de segurança aqui, não sei se funciona. No flyer, acho, né? Isso, exatamente, né? Então, aqui dentro da parte de câmeras, a gente atua dentro de comércio, então, desde uma pessoa que tem uma lojinha, uma indústria, a gente coloca câmeras privadas aqui na igreja, precisa refazer a parte de câmeras ou fazer um check-up, a gente atua nessa parte privada também, condomínios, escolas e vizinhança colaborativa, que é o nosso tema de hoje aqui, pet shops também, tá? Agora, entrando um pouquinho, passada essa rápida apresentação nossa, só entrando um pouquinho na parte da segurança colaborativa, que é o nosso assunto de hoje, tá? Então, só explicar um pouquinho para vocês esse movimento que está acontecendo lá em São Paulo e em algumas cidades, tá? 40% dos condomínios em grandes cidades estão implementando as práticas de segurança colaborativa, tá? 40% dos condomínios. Lá em São Paulo é uma febre, você vê esses tipos de poste em todo quanto é lugar, tá? Alguns outros dados que é interessante vocês saberem também. 30% dos crimes resolvidos... Não, funciona aqui não? 30% dos crimes resolvidos são facilitados por informações compartilhadas entre cidadãos e autoridades, que é justamente o que o nosso projeto faz. Ele compartilha informações privadas das nossas câmeras com autoridades e auxilia em investigações, esse tipo de coisa, tá? 70% dos crimes resolvidos foram facilitados por informações investigativas de cruzamento de informações de empresas particulares com autoridades. Aí são resolvidos por outros meios que a polícia tem de investigações. Eu estou dizendo para que 30% dos crimes elas são facilitadas a resolução com informações de empresas privadas que provêm informações de câmeras, etc. Que a malha fina de câmeras, por exemplo, de São Paulo, ela é composta por câmeras da prefeitura, mas por muitas câmeras de empresas privadas que cedem essas imagens à autoridade, que é o nosso caso também. Eu vou explicar para vocês como é que funciona isso, tá? E 75% das iniciativas de segurança colaborativa, tá, incluem a participação de cidadãos e empresas, né? Ou seja, a gente coloca câmeras na casa de um cidadão e coloca postes em condomínios, em empresas. Então, 75% dessas iniciativas de segurança incluem esse tipo de solução colaborativa entre a população e empresas, tá? E isso aqui não é para gravar, tá, pessoal? Só para vocês verem que é realmente um movimento que está acontecendo. 60% das novas tecnologias de segurança pública em 2024 vão se concentrar em soluções colaborativas como a nossa. Por que é colaborativa? Vou explicar mais ou menos no detalhe daqui a pouco. Mas é porque a gente coloca câmeras espalhadas em cada residência ou em residências estratégicas para que a gente tenha imagem de todo aquele quarteirão. Então, por vezes, em um quarteirão, a gente precisa colocar 2 câmeras, já cobre muito bem. Porque as câmeras que a gente atua têm uma qualidade bem interessante de imagem, tá? Às vezes, para a gente cobrir todo aquele quarteirão, eu preciso de 4 câmeras, né? Então, é uma questão colaborativa. Eu não preciso
instalar uma câmera em cada residência, até porque senão isso ficaria inviável financeiramente, né? Mas esse é o ponto. Claro. Certo. Sim, aí a gente tem que fazer um estudo de posicionamento de câmera e eu explico para vocês já como é que a gente vai fazer isso. A gente tem uma alternativa que a gente acaba tentando escapar de árvores tal com braços de 1 metro, de 30 centímetros, etc. Eventualmente entra-se com um poste na vertical para sair de árvore, mas eu já explico já como que a gente tenta buscar sempre um alinhamento, um ajuste fino das imagens, tá? Então, como é que é o passo a passo da implementação do nosso projeto? Qual que é o grande diferencial da nossa empresa para outras empresas que fazem esse tipo de projeto? O exemplo da Cidade Jardim lá que aconteceu isso. Em determinado momento eles não conseguiram a implantação no passado com uma outra empresa, porque eles pediam, olha, para eu começar a colocar aqui uma câmera nesse quarteirão, eu preciso de 10 assinantes. E esse é um projeto de formiguinha. A gente conta inicialmente com o apoio de alguns moradores, que se a gente chega numa cidade, num bairro, que a gente não consegue mal fazer uma reunião como essa, não tem como a gente ir de casa em casa, percebe? Porque isso aqui a gente não está vendendo a vocês, é um projeto nosso de segurança, percebe? Então, qual que é o nosso diferencial? Beleza, Rodrigo, Grupo V3 Connect, vamos iniciar esse projeto aqui com vocês. Se o senhor, só no seu quarteirão, só o senhor for aderir ao projeto inicialmente, a gente já coloca 2 câmeras na casa do senhor, uma apontada para cima e outra para baixo. E a gente já ganha a imagem daquela rua toda, tentando escapar das árvores, com posicionamento, esse tipo de coisa. A partir do momento que a gente colocou as 2 câmeras na casa do senhor, nosso time comercial entra agora falando com os moradores da rua para explicar o projeto e coletar mais adesões. Porque naquele momento eu tenho 2 câmeras só na casa do senhor ali. Qual é o nome do senhor? Davi. Senhor Davi. Outro Davi? David Davi? E aí... Então vamos supor. Então o senhor aderiu, a gente colocou 2 câmeras ali na casa do senhor pegando a rua toda. Vamos fazer um trabalho comercial na rua, tá certo? A pessoa do outro lado da rua aderiu também. Ótimo, a gente tem mais um ponto para eventualmente reposicionar aquelas 2 câmeras, deixando uma câmera na casa do senhor e reposicionando uma para o outro lado da rua. Olá, tudo bem? Fique à vontade. Então a gente, à medida que novas adesões, novos assinantes do projeto vão entrando, a gente vai reposicionando as câmeras. Então ele é um projeto vivo, ele nunca acaba, porque à medida que entram novas pessoas, a gente reposiciona as câmeras sempre buscando a melhor imagem, tá certo? Então a implantação dessa segurança solidária nossa, ela se dá em 3 passos. Primeiro passo, cercamento eletrônico de alvos móveis. A gente brinca que o crime ele anda sobre rodas, né? Então, assim, 70% dos crimes eles estão sobre rodas, ou sobre uma moto, ou sobre um carro, em algum momento. Então a gente faz um cercamento eletrônico de alvos móveis, com a leitura de placas nas principais entradas e entroncamentos do bairro. Tá? Então você imagina que a gente tem um mapinha. Cadê o mapa? Aqui. A gente tem aqui mais ou menos o bairro de vocês aqui, tá certo? A gente vai mapear onde as principais entradas e colocar câmeras com a leitura de placa. Para eu colocar a câmera de leitura de placa, vamos supor que aqui seja uma entrada do bairro. Eu preciso que alguma desses moradores aqui entre para o projeto, sendo assinante, porque eu preciso de um muro, eu preciso de um link de internet, porque não é nada público. Nós somos uma empresa privada para pessoas físicas. Então, a gente faz esse trabalho de detectar quais são os pontos principais de entrada, fala-se com os moradores e coloca essas câmeras de leitura de placa, tá certo? Essa leitura de placa fica lendo as placas constantemente conforme vai passando. E aqui é um exemplo do nosso sistema. Aí, conforme os carros vão passando, a gente consegue filtrar pela placa, pela cor do carro, pelo horário, né? E essas informações aqui, ó, ela está interligada com o Cortex, que é o sistema da Polícia Nacional, né? Então, essas informações, a partir do que a gente liga a nossa câmera aqui de placa, é semelhante a essa câmera aqui, só que ela é um pouquinho maior, tá? Vou passar aqui só para vocês darem uma olhadinha, vocês vão passando. Ela é um pouquinho maior que essa. Essas informações estão na mesa do delegado. Se o delegado precisar fazer uma investigação, puxar pela placa, etc., a nossa imagem já está integrada para o sistema deles, tá? Para essa parte de leitura de placa. Cercamos o bairro de vocês com a parte de leituras de placa. O segundo passo é a gente fazer uma malha fina dentro do bairro, certo? Que é justamente o ponto que nós estamos lá na Cidade Jardim, né? Esse aqui é o mapa lá da Cidade Jardim. Tá? Lá nós estamos com aproximadamente 40, 45 câmeras já instaladas, espalhadas. Estamos com... Pode falar. Exatamente, aqui do ladinho. Estamos com mais ou menos 40 câmeras e estamos com o quê? Com 2 meses de projeto. Tem mais ou menos 2 meses que a gente fez essa mesma reunião na casa de uma moradora lá, foi o pessoal, etc. Tá?
Então, com 2 meses, a gente já tem 40 câmeras instaladas e diversos assinantes, né? Então, o segundo passo é fazer a malha fina com esses postes ou com câmeras nos muros das residências. Então, qual que é a ideia? Bairro cercado por câmeras que lêem placa e todo o miolo do bairro com uma malha fina de câmeras, pegando praticamente todas as ruas. Isso é um trabalho que do dia para a noite está pronto? Não. É um trabalho de instalação que depende muito dos moradores, das adesões. Isso é importantíssimo. Mas é uma segurança colaborativa, é uma economia colaborativa também, porque todo mundo paga um pouquinho e viabiliza esse sistema bacana para todo o bairro, tá? Então o segundo passo é a gente fazer a malha fina e falar com os moradores, também com a ajuda de vocês, etc. E a gente vai coletando as adesões e à medida que vai entrando adesões, a gente vai analisando qual é o melhor ponto de instalação e vai se agendando instalações quase que semanais, à medida que entram novos assinantes, tá? Reposicionamentos, etc. E o terceiro é a aprovação com a polícia e autoridades sobre o projeto. Ou seja, o terceiro passo é a gente chegar lá no delegado, mais próximo e falar: seu delegado, nós estamos com esse projeto privado aqui, a polícia ela adora esse tipo de iniciativa privada, porque eles não conseguem fazer tudo. Poderiam, deveriam, não sei, não é o caso, mas entra-se o poder privado. E aí a gente fala com a polícia e aí o delegado fica sabendo que se tiver alguma ocorrência, ele sabe que também, além das câmeras de prefeitura, etc., ele tem uma malha fina de câmeras que ele consegue rastrear, ele consegue solicitar pra gente e ele consegue rastrear pelo sistema dele as placas também, tá? Então, esse sistema colaborativo ele é composto por esses 3 passos: cercamento eletrônico, malha fina de câmeras, que é o miolo do bairro, e alinhamento com a polícia, tá? Deixa eu só entender um pouco melhor. Quem já tem as câmeras, o que é necessário? Basicamente a adesão, tá certo? Do projeto e o morador entrar como assinante no projeto. Ele se dá com assinaturas. As câmeras particulares, em geral, a gente não utiliza. Podemos utilizar tecnicamente? Se o modelo permitir, tecnicamente a gente consegue incluir no sistema. Mas por que particularmente a nossa empresa prefere colocar as nossas câmeras? Geralmente na casa da residência, essa câmera do senhor, um exemplo, ela está apontada mais para, em geral, né, na calçada do senhor ali, pegando a frente da casa do senhor, eventualmente pegando até um pedacinho do quintal do senhor, uma área privada, né? Então a gente evita usar câmeras particulares, porque por vezes ela está mais focada no privado, só naquele quadradinho ali, né? Nesse caso, a gente evita de usar isso, coloca-se uma outra câmera com foco mais para a rua, pegando calçada, etc., mas escapando de áreas privadas, tá? E outra coisa é a qualidade da imagem. A gente vai encontrar aí uma infinidade de modelos de câmeras particulares, né? Então você imagina o senhor abrindo lá o mosaico das nossas câmeras, câmera boa resolução, boa resolução, boa resolução, eu acabo usando a câmera do morador da casa X lá e a imagem dele não é tão boa, então meio que destoa a qualidade da imagem. Então para a gente ter uma imagem uniforme nos quadrantes das câmeras, a gente tenta usar sempre as nossas, que não tem nenhum custo a mais ou a menos. Segunda coisa, para morador que ele queira instalar, vocês é que fazem a instalação? A gente faz. Todas as nossas câmeras a gente faz a instalação. Não, mas se a gente, eu acho que eu quero... Do privado, o senhor disse? Fazemos. Fazemos. Essa de vocês, eu quero uma instalação para mim. Sim, sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. E esses postes aí são colocados em determinados locais? Aqui, eu vou chegar agora nessa parte. Toda casa, comércio, a gente instala essa placa aqui, para dizer que faz parte do projeto. Só isso aqui já se torna meio que um espantalho de bandido. O cara já sabe que tem monitoramento. Todos os moradores, essas são as funções dos aplicativos, tá? Esse projeto, ele não faz um monitoramento 24 horas das imagens. A empresa que fala que olha todas as imagens 24 horas, está enganando o senhor. É mentira. Então a gente não faz o monitoramento das imagens. As imagens, elas ficam salvas na nuvem, e essa nuvem ela fica armazenada por 3 dias. Então vocês podem ver ao vivo e podem retroceder as imagens. No aplicativo, depois a gente passa para vocês verem no celular, quando você entra numa câmera, você consegue escolher, procurar pelo nome da rua e tem uma exclamaçãozinha lá na câmera. Se o senhor vê alguma coisa errada em alguma câmera X do bairro aqui e apertar o alerta, todos os moradores recebem uma sirene dizendo que o senhor Davi apertou o alerta de câmera e vai estar lá na notificação do celular do senhor. Se o senhor clicar naquela notificação, sabe as notificações que aparecem? Você baixa lá, tem a notificação. Clicou naquela notificação, vai para a imagem que o senhor estava vendo na hora. Então é um sistema colaborativo onde os moradores visualizam e alertam eventualmente a polícia, esse tipo de coisa. Se a polícia precisar de imagem investigativa, tem o histórico. Outra pergunta. Esses postinhos aí, né? Eles são propriedade de vocês? Sim. Vocês só cobram a mensalidade. Exato. Cobram o investimento. Não, vou explicar para o senhor como é que funciona. Residencial,
tá certo? A gente instala câmeras no muro ou em bracinhos, no muro, tá certo? Os postes são para condomínios ou comércios. Por que condomínio? Porque em geral o condomínio ele tem uma área de recuo, eu não posso instalar um poste desse na calçada pública. Eu tenho que pelo menos usar a calçada que tem um jardinzinho do condomínio, que tem uma graminha, que é do condomínio, entendeu? Então é mais para condomínios do que residências, tá certo? E esse aqui é base de sapata ou aquele engastado, enterrado, só que eu preciso de uma frente de um condomínio, pelo menos. Só pode colocar um poste em área particular. Então, vamos supor, se na frente da sua casa tiver um jardim seu, que não é da calçada, um jardim seu, eventualmente dá para colocar. Pode colocar um poste. Entendeu? A questão é o público que não permite a instalação do poste. Exato. Aí, eu vou falar mais sobre isso, para vocês entenderem financeiramente as diferenças, tá? Falando um pouquinho mais alguma dúvida por enquanto? Não. E esse aqui é base de sapata ou aquele engastado, enterrado, só que eu preciso de uma frente de um condomínio, pelo menos. Só pode colocar um poste em área particular. Então, vamos supor, se na frente da sua casa tiver um jardim seu, que não é da calçada, um jardim seu, eventualmente dá para colocar. Pode colocar um poste. Entendeu? A questão é o público que não permite a instalação do poste. Exato. Aí, eu vou falar mais sobre isso, para vocês entenderem financeiramente as diferenças, tá? Falando um pouquinho mais alguma dúvida por enquanto? Não. Vamos chegar mais à frente. Eu queria só botar um pouquinho, desculpa, Lilian, do que ela comentou, né? Eu acho que talvez não sei se ficou claro para todos, mas ela comentou de ter uma base que seja nossa ou independente, colocar alguns monitores, TV, etc., para uma pessoa ficar monitorando, né? E aí, com o nosso aplicativo, você poderia colocar isso, né, e deixar uma pessoa ali monitorando, que é possível abrir em várias telas, enfim, a gente pode disponibilizar isso. Então, um exemplo, né, não necessariamente com AV3, como eu comentou, mas vocês poderiam pegar uma casa específica, como foi o caso lá da cidade de Jardim, que uma moradora colocou alguns monitores e ela fica ali quase 24 horas olhando isso, né. Então, vocês mesmos conseguem fazer na casa de vocês, colocar mais de um monitor e monitorar além do celular. Sim. Então, ficam mais pessoas olhando ao mesmo tempo, né? De certa forma, todos ganham. E a base, eventualmente evoluindo para um processo desse, não precisa ser uma base aqui. Pode ser uma base no nosso escritório em São Paulo. Isso financeiramente fica mais acessível, né? Só que daí é questão de conta da gente ver, questão de quantidade de assinantes, etc., para subsidiar isso, né? Mas a partir do momento que já tem 2, 3, 4, 5 moradores, vocês não terem nenhum custo além, né? Já com o que a gente disponibiliza, vocês já podem fazer isso. É o feito, melhor que o perfeito, né? E o grande diferencial também, que logo do início que eu falei, que a maioria das empresas pedem, pessoal, eu consigo, vamos supor que vocês 5 aqui moram na mesma rua, eu só consigo colocar 2 câmeras na rua de vocês se eu tiver 10 assinantes. Isso acaba inviabilizando muito o projeto. Então, com um assinante a gente já starta a coisa toda. O nosso aplicativo, a gente tem um chat, então vai ser feito um grupo, né, no nosso aplicativo do bairro de vocês, e todos os assinantes vão fazer parte de um chat pelo aplicativo e vão fazer parte de um grupinho do WhatsApp também. Tá? Existe um botão de pânico. Existe o botão de pânico e botão de alerta de câmera. Qual que é a diferença dos dois? O botão de alerta de câmera é uma exclamaçãozinha que tem em cada imagem. Se qualquer um viu alguma coisa errada, alguém ali estranho, etc., a pessoa apertou ali aquela botão, todo mundo vai receber uma sirene dizendo que fulano apertou o botão de pânico nessa imagem, clicou, já abriu. Isso é alerta de câmera. O botão de pânico é um botão de pânico pessoal. O senhor no seu aplicativo vai cadastrar lá quem são as pessoas que vai receber um alerta se o senhor apertar o botão de pânico. Vamos supor que o senhor está no banco, passou mal, segurou ali 10 segundos o botãozinho, as pessoas que o senhor cadastrou no aplicativo vai receber um link dizendo que o senhor... Qual é o nome do senhor? O senhor João apertou o botão de pânico, tal dia, tal horário, e dá um link do Google Maps com a localização que o senhor estava, quando o senhor passou mal, por exemplo. Entendeu? Então esse botão de pânico é um botão de pânico para uso pessoal e a pessoa que tiver cadastrada no aplicativo de vocês recebe um alerta. Isso. Quantas pessoas você pode cadastrar quantas pessoas quiser. Vamos supor, cada assinante ela tem direito a 2 usuários, 2 acessos ao aplicativo. Então vamos supor que a senhora cadastrou lá os seus destinatários de botão de pânico. A segunda pessoa é uma pessoa assinante lá também que tem o acesso ao nosso aplicativo. Se a pessoa que a senhora cadastrou tem acesso ao nosso aplicativo, ela vai receber uma sirene.
Se a pessoa não tem acesso ao aplicativo, como é que eu aviso essa pessoa? Por e-mail. Ela recebe um e-mail dizendo que você apertou o botão de pânico, etc. Tá? Dentro desse botão de pânico, você tem alguma estatística de, por exemplo, muitos vão cadastrar por problema de saúde? Em geral é isso. Mas, às vezes alguém mora sozinho e tal. Isso. Sendo sequestrado, não tem diferença nenhuma. Não. O senhor vai apertar, as pessoas vão receber do mesmo jeito dizendo que o senhor apertou o botão de pânico. Né? Aí a pessoa tenta entrar em contato com a pessoa que apertou o botão. Não tem a diferença se é saúde, se é invasão, se, entendeu? Até porque tem que ser um negócio rápido, né? Você tem que segurar 2 segundinhos ali e já dispara, entendeu? E aí também tem localização, né? tem a localização. E alerta que existe alguma necessidade. A pessoa que foi cadastrada, ela sabe que de alguma forma ela precisa rapidamente chegar até onde a pessoa está assistindo esse ato. Tem alguma caca ali. Visualização de câmeras, você tem um player no aplicativo que dá para retroceder as gravações por horário e tudo mais por câmera, né? E falando da aplicação dos posts agora. Em geral, ela é feita em condomínios e recuos particulares, tá? Para grupo de comércios com rateio do custo. Falando de custo do post, eu vou deixar para falar por final, deixa eu ver se já é o próximo. Eu já falo já sobre os custos para não embaralhar a cabeça de vocês, mas a aplicação dos posts, por enquanto vocês têm que saber que em geral é em condomínios e recursos particulares, tá? Chat colaborativo no aplicativo, eu já expliquei isso, né? Vocês têm um bate-papo. Aqui são os recursos, tá vendo? Então a gente pelo computador consegue olhar um mapa e ver todas as câmeras que tem instaladas ou no celular ali também. Aqui as câmeras em verdinho são as câmeras que estão online. As em vermelhos, nessa ocasião que a gente pintou aqui, são câmeras que estão offline. Pelo mapa, se você clica num pontinho aqui, ó, você já consegue dar um play ao vivo naquela câmera específica. Então vocês vão ter basicamente o mapa de vocês no celular e vão conseguir visualizar todas as ruas e clicar na câmera que vocês querem ver. Isso é uma das possibilidades de visualização, tá? Você tem uma lista de câmeras também. Vamos supor, lá no bairro Cidade Jardim tem mais de 40 câmeras. A pessoa mora nessa rua aqui, nessa rua tem 3 câmeras e no cruzamento de cima tem mais 3 câmeras. Todas as câmeras são importantes para aquele morador, mas aquelas 6 ali são mais importantes. Então ele consegue favoritar aquelas 6 câmeras mais próximas a ele e essas 6 câmeras sempre vão aparecer em primeiro lugar nas listas dele. O morador escolhe quais são as câmeras principais para ele. Para sempre aparecer em primeiro na lista, mas ele tem acesso a todas. É só buscar pelo nome da rua. E à medida que a gente vai instalando novas câmeras, à medida que o projeto vai avançando, entram-se novos assinantes, a gente consegue ganhar espaço de instalação, à medida que vai entrando novas câmeras, no nosso grupinho do WhatsApp, a gente vai avisando vocês. Nova câmera, 2 novas câmeras na avenida tal, referência de número tal. E aí vocês vão sabendo como, pelo WhatsApp e no aplicativo também, vocês vão ver que automaticamente vai engordando ali a quantidade de câmeras, tá? Mosaico de câmeras, que vocês conseguem selecionar no computador ou no celular, né? As principais câmeras de vocês, tá? Teve uma ocorrência, download de trechos de vídeos, teve uma ocorrência, vocês conseguem selecionar o trecho ali em minutos ou em segundos e salvar aquele trechinho da gravação e compartilhar no WhatsApp, fazer o que precisar, disponibilizar para alguém, tá? Então é possível fazer esse download dessas imagens, tá? Botão de pânico, já expliquei para vocês, né? E o recurso de leitura de placa é basicamente assim que a gente vê no nosso sistema, tá? Aqui, e essas leituras de placa a gente coloca nas principais entradas. Falando um pouquinho dos investimentos, tá? A gente sempre precisa do maior número de moradores no início do projeto, que é a largada para a gente começar a ter campo de trabalho, né? Então a gente sempre faz uma adesão mais em conta para quem adere dentro do primeiro mês. Então o que a gente conversou aqui? Todo mundo que aderir ao projeto dentro do mês de outubro, porque setembro já está no final, né? Todo mundo que aderir dentro de outubro, existe uma adesão uma única vez de R$ 89,00, uma única vez, e a mensalidade de R$ 35,00 fixo, sempre, certo? Esse é o investimento. Isso sempre em termos. Reajuste, como funcionaria esse reajuste? A gente fala em cima, daqui 3 meses aumenta. Não, isso a gente coloca no nosso termo lá, inclusive. A gente tem umas 60 câmeras lá em São Paulo, no bairro do Tucuruvi, Shopping Tucuruvi e tudo ali. A gente tem uns 3 anos que está instalado, a gente nunca reajustou. Por quê? A quantidade de moradores justifica. A adesão justifica, né? Normalmente o reajuste seria por IGPM, IPCA, esse tipo de coisa anualmente. Normalmente os contratos são assim. Mas assim, não tem um grupo que a gente fez um reajuste até então. Isso a gente consegue colocar em contrato sem o menor problema, tá? Tem que ser embasado, né? Consegue colocar, tá?
Então, todo mundo que aderir no primeiro mês, porque a gente precisa desse volume de pessoas, R$35, tá? Após o primeiro mês, ou seja, outubro, novembro, a partir de 1 de novembro, a adesão continua sendo R$89, isso não muda, tá? A mensalidade para residências passa de 35 para 40 e para comércios R$45 de mensalidade, certo? Postes, instalação zero de instalação e o custo desse poste mensal é R$550. Por isso que condomínio é negócio. Esse poste, além dele ter as câmeras, ele serve como um espantalho de bandido, a gente brinca, né? A gente põe um poste desse com giroflex. Aqui tá azul, mas a giroflex é vermelho, tá? Com giroflex vermelho. Na porta de um prédio. E tem um outro prédio sem a câmera, o cara que tá pensando em fazer uma coisa, instintivamente ele vai tender a ir para aquele que tá sem o poste. Então a gente brinca que ele é um espantalho de bandido e além disso, essas câmeras que vai no poste integra toda a rede e vai aparecer no aplicativo de vocês também. Tá certo? Um poste desses aí pegaria o meu edifício e o edifício ao lado, ou eles teriam que ter o deles e nós... Não necessariamente. Não necessariamente. Se fisicamente o local de instalação único, a gente tiver uma visão bacana das duas frentes, um poste atende. É até melhor. Porque aí vocês vão fazer um rateio de, sei lá, X moradores para dividir R$550. Aí veja que interessante. No prédio, o poste acaba saindo bem mais barato que R$35 por morador. Então você vê aqui R$550, puxa vida, conta 35, mas é um rateio com, se você vai pegar 30 moradores, divide por 550, dá... No poste não tem adesão? Não, poste não tem adesão, tá? Aí nós pagaríamos R$550 por mês. Exatamente. Aí agora complementando a dúvida da senhora, isso tudo a gente tem que analisar no local, né? Na instalação a gente faz esse trabalho, nosso time de instalação. A gente colocou um poste ali no centro que pega as duas entradas, tá certo? Veja, o objetivo do poste não é pegar condomínio para dentro, pegar via, Sim. pegar via, tá? Mas eventualmente os condomínios da senhora, um exemplo, né? Fecha aqui a rua daqui. Eventualmente, como a gente já está fechado com vocês ali, é interessante para o nosso projeto e para todos os moradores que eventualmente a gente ponha mais uma câmera avulsa no muro de cá e uma no muro de cá para complementar a imagem. Então essas câmeras entram sem custo. Daí não tem custo. Não, vocês não pagam por câmera instalada. Paga-se por assinante individual ou mensalidade de poste. Pelo menos para lá, né? Vocês dão assistência também. Vocês instalam novamente porque a gente quer ter. Aí a gente faz a parte privada do condomínio, exatamente. Aí o que a gente pode fazer? Aí falando do trabalho privado, a gente faz uma análise eventualmente do condomínio da senhora, como é que tá, como é que não tá, se você já tem uma empresa de manutenção que dão essa manutenção ou não, você só chama a hora que dá problema. Eventualmente a gente faz contrato de manutenção para as câmeras. Faz um check-up geral das câmeras, troca esse conector, deixa o sistema estável, né? E a partir disso a gente começa a ver aonde tem ponto cego dentro do condomínio. Então é um trabalho privado. Aí a gente faz um orçamento para vocês, geralmente submete a conselho, etc. E aí faz um trabalho pontual, um valor pontual ou um trabalho de manutenção mensal, tá? Essa câmera, Pode falar. essa câmera tem uma abrangência de quanto, né? 30 metros. 30 metros. Uma abrangência. Em geral, a depender do quarteirão, a gente trabalha com 2 a 4 câmeras por quarteirão. Vamos supor, aqui é uma rua, já falo com o senhor já. Aqui tá uma rua, tá certo? Só essa casa aqui assinou por enquanto, pra vocês entenderem na prática. A gente vai botar uma câmera pra lá, uma câmera pra cá, ok? A moradora de lá assinou. Eventualmente a gente vai deixar essa câmera apontada pra cá e a de lá, uma pegando a outra. Aí dali a pouco a da esquina assinou. Precisamos colocar uma terceira câmera ou remanejar. Sempre com o objetivo de cobrir o maior espaço da via com as câmeras. Se você me diz que a câmera não tem via custo, quantos postes aí, quem determina isso? Quando será poste, quando será câmera? Quando é condomínio, vamos supor, condomínio dela lá, a gente tem 2 opções. Colocar o poste, que é um negócio super bacana porque ele é chamativo, né? E mais barato. Mas, eventualmente, não passou na aprovação do condomínio, não é todo mundo que quer, e tem 3 moradores que querem aderir ao projeto. Só. 3 moradores, a gente vai conversar pontualmente. 3 moradores querem fazer o rateio disso, ou não, vamos colocar poste, vamos colocar câmera tradicional, vocês entram como um assinante normal e a gente põe a câmera lá. Se não for o caso de condomínio, daí seria a câmera sem o poste. Sem o poste. O que nós estamos desenvolvendo, que eu falei para vocês? A gente está desenvolvendo um poste para ser instalado em muro, que nada mais é que... Vai ter um giroflex na câmera. Que nada mais é que é isso aqui, só que uma coisa um pouco mais aprimorada com giroflex. Isso está sendo desenvolvido. Daí isso vai ter um custo um pouco maior? A princípio não. E aí qual que é a grande sacada aqui do poste?
Isso aqui também é para servir a comunidade. Percebe aqui que tem um QR Code no poste? Um QR Code. Esse QR Code aqui, a partir do momento que o cachorro foi atropelado, teve uma agressão, qualquer ocorrência que teve naquele ponto ali, qualquer pessoa pode ler esse QR Code aqui e ele vai abrir uma ocorrência para nós, lá no nosso escritório. A partir do momento que a gente tem as informações dessa ocorrência, a gente já guarda essas imagens daquela ocorrência. Se eventualmente tiver uma solicitação de investigação, de polícia, etc., a gente já tem essas imagens. Tá? Então existe uma abertura de ocorrência com registro de foto, o que a pessoa quiser abrir de ocorrência aqui, ela consegue ler no QR Code no poste. Então vocês imaginam, de repente uma avenida com alguns comércios, que nessa avenida a gente coloca 2 ou 3 postes, para dentro do bairro, mais câmeras, mais alguns postes instalados. Fica um bairro com uma percepção de segurança muito maior do que não ter nada e ser tudo escuro, etc. Outra dúvida. A adesão, ela é individual, né? Individual. Por residência, perdão. Ela é por residência. Se eventualmente, por qualquer motivo, o projeto ficar inviável, nós vamos conversar. Isso aqui não é um projeto que a gente está vendendo para vocês e vocês têm que comprar da gente. A gente sempre tenta passar essa percepção que é um projeto nosso. Sem vocês a gente não anda. Né? Então é um projeto nosso. E variações em alguma situação podem acontecer. E a grande sacada é que a gente é flexível para conversar e fazer os ajustes que tem que ser feito. Mas nesse ponto assim de um cancelamento em massa, ter que tirar todo o projeto, nunca aconteceu. Tá? Do contrário, só aumenta. Aumenta, né? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa. Bom, Deixa eu só fazer uma pergunta. Vamos supor, vou estar passando lá pro pessoal, se precisar a gente faz uma reunião dessa lá, tá? Isso que eu ia perguntar. Você pode Sem dúvida. estarmos aqui, vocês fazem a Sim. Vamos supor, né, que ninguém queira, só eu quero. Tá? Aí você vai colocar uma câmera só na frente do prédio. Como é que funciona a instalação da câmera? Seja residência ou seja condomínio. A gente chega para instalar a câmera, a gente faz toda a infraestrutura bonitinha, não deixa nenhum cabo aparente, nada disso, porque a gente quer que a câmera funcione muito bem e não pode dar problema, né? É mínimo a situação de problema que a gente tem. Então a gente faz uma instalação muito bem feita e a gente precisa, em cada ponto que a gente coloca a câmera, de um link de internet. A gente leva um cabinho da câmera até o ponto de internet do condomínio. Aí é questão de saber se o condomínio vai autorizar a gente usar o link de internet do condomínio. Ou da senhora. A gente chega até o apartamento da senhora, se for o caso. É possível. Aliás, essa questão da internet é um ponto positivo, porque o que acontece? Tem algumas empresas que colocam o seguinte: nesses 3 quarteirões aqui eu vou encher de câmera e vou contratar um link para servir todas as minhas câmeras. Se esse link para, o cara ficou com 3 quarteirões fora de imagem. Né? A partir do momento que eu uso uma câmera, um link de um morador, outra câmera, outro link do morador, consumo mínimo de internet, se eventualmente a gente tem uma oscilação de internet de uma residência ou outra, eu mantenho toda a minha malha fina funcionando. Uma a outra, vocês vão ver vermelhinha até restabelecer. Quando ficar vermelho, a gente entra em contato com a residência para saber se está com energia, se não está, e vai toreando isso aí. É legal, eventualmente, vocês aqui da região ter reuniões que sejam bimestrais para falar dos pontos fortes, o que precisa melhorar, o que não precisa, principalmente com a gente, se der certo da gente entrar. A gente faz reuniões periódicas para ver qual que é o ponto que tá ruim, tá legal, além do que a gente tem sempre o canal aberto com vocês.